Bom dia, queridos, graças e paz. Deus abençoe muito sua vida. Eu quero passar um vídeo para vocês, porém a gente está sem data show. Então, se você está com o celular, pode abrir lá no canal do YouTube. Esse vídeo vai aparecer lá. Se você está sem celular, pratique a sua audição, tá bom? Porque é um vídeo rápido, bem fácil de entender. Algumas perguntas vão ser ditas nesse vídeo. Por exemplo, o que é a igreja para você? O que é ser cristão para você? E quem é Cristo? Então, as respostas estão baseadas dentro dessas 3 perguntas, tá bom? Então, a gente vai passar esse vídeo. Se você quer praticar a audição junto comigo, preste bastante atenção nas respostas das pessoas. O que é igreja? O que é um cristão? E o que é Cristo? Ou quem é Cristo? Vamos lá? Acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Ou se aliena por essa tragicomédia e o efeito sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintando de palhaço vivo de nós mesmos. A igreja é só uma Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Mas eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão do meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. Cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna parte, uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A
casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. Um grande comércio da fé, enganação. Tem mais 5 ou 7 minutos do povo falando o que é ser cristão, o que é igreja e o que é Cristo. Mas eu coloquei esse vídeo, né, esse áudio para a gente, e eu diferenciei aqui algumas palavras que eu peguei nesse vídeo. Olha que interessante. Alienados, tem fé, procura andar direito, honesto, assustando pessoas, grande potencial, julgado, sincero, preconceituosos, plataforma do mal, ultrapassada, manipuladora, muita coisa errada, julgadores falsos, pessoas normais, comércio da fé, mentirosos, mais atrapalha do que ajuda, é um refúgio, uma empresa, fanatismo, cristão é indiferente. Queridos, por que eu coloquei esse vídeo? Porque uma coisa que eu percebo quando eu escuto essa palavra é que a igreja está sem foco. Não é perceptível isso? Olha o que pensam da gente. Não tem foco algum. Tem gente que fala que é do fanatismo, até um menino aí no meio que fala, não, os cristãos são seguidores de Jesus e tal. Então, no meio de 10, 20 pessoas falando, um acerta mais ou menos. Sabe qual que é o grande problema? É que a sociedade tem visto uma igreja sem foco. E hoje eu peço que você abra sua Bíblia em Colossenses, na epístola de Paulo aos Colossenses, e nós veremos aqui uma igreja que também perdeu o foco em Cristo, em seu reino, e talvez se fizéssemos um vídeo na época dos Colossos lá, nós encontraríamos o quê? Pessoas falando dessa forma também. Então Paulo traz 4 capítulos, trazendo exortações, admoestações, doutrina, versículos, prática cristã para o nosso coração. E eu quero iniciar como primeiro ponto, entendendo onde que a igreja errou de Colossos. Uma igreja que perdeu sim o seu foco. E perdeu por causa de 2 coisas. A primeira está lá no capítulo 2, no versículo 8. E nós encontramos esse primeiro problema da igreja de Colossos, e que eu creio que seja também um problema da nossa igreja e das nossas famílias. Diz assim, 2:8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Queridos, primeira realidade que nós entendemos aqui é que a igreja de Colossenses perdeu o foco. Primeiro, perdeu no quê? Falsa filosofia. Vãs sutilezas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Paulo olhou para a igreja e falou assim, olha, tem coisa errada aí dentro. A igreja não está sendo igreja. A igreja talvez está sendo um piquete, um palanque político. A igreja está levantando filosofias que não são de Deus, conforme o quê? A tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então aquela igreja estava sofrendo por ideias humanas, pensamentos que enredavam o coração de todos, tradições de homens, posições que buscavam a plenitude humana, mas não a plenitude de Cristo. E está muito parecido com a gente. Porque qualquer coisa, a nossa igreja, o nosso coração, a nossa família perde o foco. Nós vivemos no momento político e nós perdemos o foco toda semana por causa disso. Rapidamente nós perdemos. Porque o ser humano gosta talvez de briga, o ser humano gosta de vergonha, de ciúmes, de fofoca, de mentiras. Então há uma pequena possibilidade, nós vamos lá e jogamos o nosso coração lá dentro. E a nossa igreja às vezes tem falhado com isso. E a pergunta que eu faço para o teu coração e para o meu coração é, será que nós seguimos a Cristo ou uma filosofia de vida? Pensa um pouquinho. O que permeia o teu coração durante o dia, durante a semana? O que chama mais a atenção de você? É isso que Paulo está dizendo. Paulo tinha explicado o Evangelho. Epáfras já tinha passado por lá. Era uma igreja boa, abençoada. No início tem ações de graças, orando por toda essa igreja. Mas que caiu no quê? Na falta de foco. Se a igreja não levanta
a bandeira do evangelho, nós perdemos o foco. E por um monte de coisa, razão social, política, finanças, compra de terreno ou não, início de outra igreja ou não. Às vezes isso pode tirar nosso foco, sabe por quê? Porque isso é consequência de uma vida ministerial entregue a Cristo. Entregue a Cristo. Quando eu entendo isso, aí sim, nós envolvemos em outras igrejas, nós levamos o reino de Cristo Jesus, nós ensinamos. Mas quando nós pegamos todos esses pacotes humanos, tradições humanas, acima de tudo, nós vivemos numa vida sem foco. Sua família tem foco? Qual é o foco da sua família hoje? A gente vai conversar com adolescentes, com jovens, e o que a gente mais percebe é que o foco da vida de muitos é o emprego. Não tem emprego, não tem vida. Não tem emprego, não tem foco. Não tem possibilidades na vida, não tem foco. Não tem vida, não tem nada. Olha só como nós fugimos rapidamente do foco que é Cristo, que Ele vai responder logo em diante. Talvez nossas famílias estão padecendo por falta de foco em Cristo. E abraçando falsas filosofias, ideologias, perguntas que a sociedade fica fazendo aí fora, que a gente abraça e fala, é isso mesmo. Sendo que a resposta já está em Cristo, já está na Bíblia. Vãs filosofias, problemas doutrinários, mentiras, homens que estavam persuadindo o Evangelho naquele momento. Ideias humanas. Se você tem vivido mais com a sua ideia do que a ideia de Cristo, sua família ou vai para o buraco ou já está no buraco. Olha para dentro da tua casa. Olha para o relacionamento você com a sua esposa, com o seu esposo. Cristo é o foco? Cristo é o centro? Cristo é o objetivo maior da tua vida? Ou é o emprego? Ou é o bem dos seus filhos? Ou é a sua casa? Ou são as ideias humanas? Tão fácil, queridos, cair nisso. Do nada, você já não está mais aqui em comunidade. Do nada, você já não tem a Bíblia como a única fé e prática da sua vida. Rapidamente, você já está começando a ler outros livros, outros pensamentos, outras posições. Até que o choque de Colossenses é o mesmo choque para a gente hoje. Cuidado. O início do texto vai dizer, cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. É sutil. É de repente. Seu coração está nessa? De repente, Cristo já não é mais. Cuidado com isso. Outro problema que eu encontro, ainda numa igreja que perdeu o foco, está logo em seguida, no capítulo ainda, no segundo capítulo, no versículo 16 e 17, que Paulo, não só Paulo, mas Jesus batia muito nessas questões, que diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Versículo 11 no capítulo 3, um pouquinho mais para frente, diz assim, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Segundo problema de uma igreja que não tem foco, cerimonialismo judaico. Naquele contexto, os judeus iam se convertendo, mas acho que não por inteiro. Eles olhavam para a igreja e falavam assim, Paulo, tem que ter Cristo mais um pouquinho. Tem que ter Cristo e o sábado. Tem que ter Cristo e as festas. Tem que ter Cristo e a circuncisão. Tem que ter Cristo e a gente só. Os gregos não. Os escravos não. Então Paulo já chega com os dois realmente pé no peito e fala assim, ninguém, pois, julgue por vossa causa comida e bebida. Nem festas, nem nada disso. Um grande problema da nossa igreja hoje, de perca de foco, é porque nós ficamos mais nos detalhes, mais na sombra, do que o objeto em si.
E é isso que Paulo está falando durante o Antigo Testamento inteiro. Tiveram sombras de Cristo, tipificações de Cristo. Moisés não era Cristo, Josué não era Cristo, mas eles tipificavam a imagem de Cristo como libertador, salvador, profeta, rei. Então, quando Cristo chega, ele fala, agora sim, acabou, eu não preciso mais viver de sombra. O problema é que nossas igrejas, nossas famílias estão vivendo de sombra daquilo. E você fica pegando migalhas da mesa, sendo que a mesa está Cristo. Então nós perdemos isso rapidamente e ficamos satisfeitos com as migalhas. Migalha de vida cristã. Nós estamos conversando sobre dieta espiritual. Hoje nós falamos sobre oração, junto com o nosso querido professor. Nós vivemos uma vida de oração pequena. Migalhas. Migalhas. Por quê? Porque mais é precioso a comida, a bebida, a festa, a lua nova, os sábados, do que realmente Cristo. Porque quando eu entendo que o sábado é possível, ou uma festa é possível, em questão de sombra, eu trago para mim. Por quê? Porque eu consigo vir no sábado, eu consigo fazer algo como festa, eu consigo fazer algo. Esse cristianismo é um cristianismo de que eu consigo. Então, quando eu vivo assim, desta forma, eu trago para mim a minha salvação. Então, se eu faço, está tudo certo. Se eu faço, eu sou salvo. Esse é o ponto de Paulo. Não, peraí. Porém, o corpo é de Cristo. Não mudem com tradições humanas, com ritos, culto aos anjos. No versículo 18 vai falar sobre isso. Por quê? Porque a imagem de Cristo está escondida. Se a imagem de Cristo está escondida na sua família, qualquer coisa vai ser algo a ser adorado. Se a palavra de Deus não está no centro da tua família, do teu relacionamento conjugal, dos seus filhos, qualquer coisa vai entrar no lugar. E é o que aconteceu ali. Ah, não pode comer tal coisa. Não pode tal bebida. Então nós ficamos... Perceba como a igreja, como a família fica presa a detalhes. Por quê? Porque falta Cristo. Essa é a resposta de Paulo. É interessante que mais em diante ali, no versículo 20, ele vai começar dizendo assim, né? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Isso é Paulo está dizendo. Porque todas essas coisas, com o uso, se destroem. Versículo 23, capítulo 2. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Olha só que interessante. Tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Tem uma ideia, tem uma aparência de sabedoria. Talvez a sua família tenha uma aparência de sabedoria, porque você é bom, porque você estudou num lugar melhor, porque você é algo, porque você passa algo para a sua família, para a nossa igreja. Jardim Augusta é uma bênção, porque nós passamos isso, mas é uma aparência muitas vezes de sabedoria. Não é o fim. Por quê? Porque não tem Cristo, tem homem. Quando nós colocamos doutrinas humanas na frente de Cristo, tudo isso vai acontecer. Então, lá em Colossenses, eles perderam o foco por duas coisas. Filosofias mentirosas, sutis, bem tranquilas, né? Que vão passando, vão entrando, e quando entra, acaba com a igreja. E segundo, a dogmas, a cerimonialismo judaico. A pergunta é, aonde você está fracassando? Identifica o porquê que a sua família está perdendo o foco de Cristo. Talvez eu creio hoje, um grande problema, não só da igreja, mas como igreja, é o comodismo. A famosa frase, tá bom do jeito que tá. Então, tá bom o culto online. Tá bom, sabe, a minha vida rasa. Tá bom o meu filho não tá aqui. Ah,
Tá bom, lá no emprego realmente é uma situação com o meu chefe, que ele pediu para eu subornar algumas pessoas. E a vida é assim, né? Tá bom do jeito que tá. Não tá bom do jeito que tá. Porque se o meu exemplo é Cristo, nunca vai estar bom do jeito que tá. Perceba como nós perdemos o foco rapidamente com as nossas famílias. Identifique no seu coração. Lá eram problemas religiosos, doutrinários, heresias. Aqui o que será que é? Talvez o comodismo. Talvez até doutrinas também. Religiosidade, legalismo. Talvez nós também vivemos isso. Identifique. Coloque aos pés de Cristo a sua família. Mas qual que é a resposta, então, de Paulo? Porque se a gente terminasse aqui, seria a pregação mais triste do mundo. Nossa, Diego, identifiquei bastante problema aqui na minha família. Nós perdemos o foco, acho que toda semana. Qual que é a resposta de Paulo? Paulo responde, segundo ponto. Aí ele volta lá para o primeiro capítulo. Então, no segundo, nós temos o problema de Colossenses. E lá no primeiro capítulo, ele responde. E em nome de Jesus, que esse versículo do 13 até o 18 esteja gravado no seu coração como a resposta da falta de foco da sua família, do seu ser, dos seus relacionamentos. O texto diz assim, do 13 até o 18, no primeiro capítulo. Esse é o nosso segundo ponto. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Qual é a resposta para a sua família? Cristo é o fundamento. Esse texto de Paulo, os comentaristas, os teólogos dizem que é uma bandeira cristológica. Paulo levanta e fala assim, olha, eu sou de Cristo. Ele levanta Colossenses como, olha, eu sou de Cristo. A grandeza, a singularidade de Jesus, é Ele que nos liberta, é Ele que nos traz do império das trevas, Ele que é o Filho do amor, Ele que nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós perdemos o foco por muitas coisas, principalmente quando nós queremos ser salvadores, redentores e cabeça, muitas vezes, das nossas vidas. Paulo, então, confronta a heresia em Colossenses. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, olha, a resposta é em Cristo. Sabe o que você tem que fazer para o seu coração hoje? É chegar em casa e pregar para o seu coração e falar assim, olha, perdi muito foco. Minha vida espiritual, um caco. Mas eu quero que esse texto de Colossenses fale ao meu coração. Que eu entenda que Ele é o Criador, Salvador, Libertador, Redentor, imagem do Deus invisível, primogênito da criação, cabeça, princípio. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Então, se a sua família, se a nossa igreja não está para Ele, em finalidade para Ele, nós perdemos o foco. Perdemos o foco totalmente. Porque se tudo foi criado para Ele, para intermédio dEle, e por Ele foi todas as coisas feitas, o que é a nossa família sem Cristo? É uma família sem foco, é uma igreja sem foco, é uma vida sem foco. A vida só acontece de forma intensa quando você entende que Cristo é e que nós não somos. Quando você olha para a sua família, para os seus filhos, para a igreja e fala, olha, aqui ó, Carlos César não é, Diego não é, a Vânia não é, o Nil não é, ninguém é. Sabe quem que é aqui? Cristo é. Cristo é o cabeça. Cristo é o Salvador. Cristo é o sustentador da nossa teologia. Cristo é. Então, quando eu falo que Cristo é, nós não somos. Então é exatamente isso.
É você chegar com a sua família e falar, nós perdemos o foco, porque colocamos o foco em nós mesmos. Nas nossas vontades, nos nossos planos. O que eu vou fazer? Você vai fazer aquilo que Cristo é. Você vai descansar naquilo que Cristo é. Alguns pais, não somente pais, mas mães também, falham muito porque acham que são os libertadores da família. Aqueles que vão redimir toda a família. Aqueles que vão guiar toda a família. Aqueles que vão cuidar, sustentar toda a família. A melhor herança que você pode deixar para sua família é você dizer que você não é essas coisas. É você dizer que Cristo é. E é que através de Cristo eu posso ser um líder espiritual da minha família. Que em nome de Jesus você entenda isso. Será que você não tem buscado ser o redentor da sua família? Aquele que vai redimir os pecados da sua família? Ai, meu filho está tão longe do Senhor, eu vou lá buscar, eu vou lá converter, eu vou lá trazer ele para perto. Espera aí. Você não é o Espírito Santo para fazer isso. Semana passada o pastor falou uma frase muito legal, que se a gente converter pessoas, que conversão vai ser essa, né, pastor? Você quer realmente que as pessoas convertam a você? Ao seu jeito? Ao seu estilo? À sua vida? Não! Os nossos filhos precisam de Cristo. E nós vivemos famílias sobrecarregadas, trancadas. Por quê? Porque o pai está pegando um papel que não é dele, a mãe está cumprindo também um papel que não é dela, os filhos também estão cumprindo papéis que não são deles. Por quê? Porque está tudo sem foco, está cada um correndo para um lado, está igual o vídeo. O que é o cristianismo? Uma bagunça. A resposta é uma bagunça. Por quê? Porque a igreja não tem vivido o foco. Que em nome de Jesus você entenda como primeiro passo para a sua família entender que Cristo é o fundamento, não é você. Se você morrer, sua família continua. Sabia disso? Se você fracassar com seus filhos, a sua família continua. Se você pisar na bola com seu pai, sua família continua. Sabe por quê? Porque é Cristo. Quando eu entendo isso, eu descanso numa graça tão poderosa, sai de mim alguns papéis que não são meus. Eu entendo isso, eu percebo isso, que o papel do Espírito Santo não é meu. E eu descanso. Porque eu não sou o salvador da minha família. Cristo é o salvador da minha família. Quando você entender isso, você vai descansar de tal maneira. Leve sua família a pensar nisso. Que possamos, como pastores também, levar essa igreja a pensar nisso. Que se a gente sair, o pastor sair, a igreja continua. Por quê? Porque a igreja é de Cristo. A igreja não é nossa. A família não é nossa. E por fim, terceiro e último ponto, por que nós precisamos balançar o nosso foco? Está lá no versículo 6 e 7. Ele vai dizer assim, no capítulo 2. Depois que eu identifiquei o meu problema, a falta de foco, eu entendo que o início é o Cristo como fundamento, e por fim, eu pego esse fundamento e trago para a prática. Porque se ficar só no fundamento também não dá. Diz assim, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Olha que interessante, em Colossenses, você também tinha uma bagunça lá. Judeus, gentios, cristãos, discípulos ou não, líderes, pagãos, tinha de tudo dentro daquela igreja, de tudo. E por causa do paganismo, a igreja também olhava e falava assim, puxa, tem gente olhando para o passado. Então essa é a resposta para muitas vezes as cobiças que acontecem lá fora e que a gente quer abraçar de novo. Sabe aquela vida velha que você tinha? Às vezes você sente saudades, quer abraçar de novo. Ele está dizendo, olha, peraí, vocês foram recebidos em Cristo. E não só recebidos em Cristo, mas agora andem nele. É ter Cristo como guia,
como mestre próximo, nele radicados, edificados, confirmados, instruídos. Como que você vai levar a sua família a ter foco? É dizer, Cristo é o fundamento e agora vamos fazer o que Cristo é. Vamos dizer o que Cristo fala. Lá no capítulo 3, logo em seguida, nós temos o capítulo mais prático. Então ele está falando assim, tá, vocês perderam o foco. O que coloca no lugar? O capítulo 3. Chega em casa e lê esse capítulo com a sua família. Capítulo 3 é basicamente o foco ali, como que é a prática, como que uma família anda e troca esse foco totalmente deturpado, perverso muitas vezes que nós temos, e coloca algo no lugar. Ele vai dizer assim, no 3, do versículo 1 até o 5. Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha como que muda, foco. Faça morrer a sua natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Então, como último ponto, faça Cristo da sua vida, não somente o fundamento. Ele é o fundamento da sua casa, mas coloque como patamares, como parede, como laje, tudo Cristo. E como que eu faço isso? Eu mortifico as minhas vontades, e eu entendo que todas essas minhas vontades me levam para longe do foco que é Cristo. E olha que interessante, no capítulo 3 ele dá vários exemplos de como você manter o foco. Ele vai falar, família, esposas, submissas aos seus maridos. Maridos, amando suas esposas. Filhos, obedientes. Pais, sem irritar os seus filhos. Servos, nos trabalhos, obediência, singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, não para homens. Olha, eu espero que você tenha entendido isso, que Cristo é o fundamento da sua família, mas que você pode olhar para esse fundamento e falar, como que eu posso aprender de Cristo agora? Como que eu vou trazer isso para a minha vida? Ame sua esposa profundamente. Perdoe sua esposa. Ame os seus filhos. Não irritem os seus filhos. Tem muito pai irritando o filho. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Trabalhadores, trabalhem com singeleza, não achando que sempre tem alguém vendo, aí sim você trabalha. Olha que interessante, Paulo traz prática cristã para a gente. Quer ter foco? Olha para Cristo como exemplo. Nele todas as coisas acontecem, porque é por meio dele, para ele, são todas as coisas foram criadas para ele. Eu espero que você tenha entendido que o foco das nossas famílias, da nossa igreja, não pode ser a nossa caminhada, aquilo que nós podemos ganhar ou perder, mas deve ser Cristo. E algumas perguntas finais. Você leva a sua família para Cristo? Ou para o seu plano? Eu tenho um plano para minha família. Eu tenho um plano para os meus filhos. Eu tenho um plano para a nossa igreja aqui. Eu tenho. Não, peraí. O plano nasce como fundamento em Cristo. Aquilo que Ele é, nós pregamos aqui. Aquilo que Ele faz, nós fazemos aqui. Aquilo que Ele pensa, nós pensamos aqui também. Então, esse é o foco da nossa família, da nossa vida, do nosso ser. Eu quero encerrar com 2 textos, que são textos interessantes para a gente terminar aqui. Mateus 16, 18, na parte B. Quando uma família, quando uma igreja, ela tem foco em Cristo, vai dizer assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não é a nossa igreja. Talvez contra a nossa igreja, se fosse com o nosso nome, eu acho que a gente não ia conseguir vencer o inferno. Mas contra a igreja de Cristo, aí sim, o inferno termina, encerra. E o outro texto, Mateus 7, 24, que é basicamente para a nossa família. A família que tem um foco em Cristo. A família que entende que Cristo é o fundamento. Que a vida nele
é o mais importante. Sabe o que vai acontecer? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ter foco é edificar as nossas famílias sobre a rocha. Você tem edificado sua família? E talvez você tenha pensado assim, Diego, eu sou solteiro. Sua família é você. Sua família é seus pais. Diego, eu sou adolescente. Eu sou criança. Obedeça os seus pais. Entenda isso. Viva dessa forma. Você tem foco? Está com problema de foco? Olha para Cristo. Ele vai responder. E talvez até você fique pensando, nossa, olha o Diego pregando de novo sobre Cristo. A gente vai pregar o quê? Se tudo é para Ele, tudo subsiste nele. Não tem outra coisa a não ser pregar Cristo. Se a sua vida for fundamentada em Cristo Jesus, as coisas vão mudar. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Eu quero desafiar a sua vida, desafiar a sua visão, desafiar até o seu foco, que acha que é um foco, mas pelo visto está meio desajustado. Ó Deus, nós compreendemos que quando o foco não está em Ti, qualquer coisa basta. Qualquer amor barato, qualquer subterfúgio humano, ciência humana, ideologias humanas, porque quando nós não temos o foco em Ti, Deus, nós perdemos rapidamente, Pai. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que as famílias aqui presentes, as famílias que estão no YouTube, entenda o foco, busque o foco como Cristo fundamento, porque todas as coisas subsistem nele, Ele é o primogênito da criação, Pai. Ó Deus, que possamos levar nossa igreja a entender que nós não temos placa, nós não temos bandeira a não ser Cristo, ó Pai. Que Cristo seja tudo em todos, ó Pai. Que não haja preconceito, que não haja, ó Pai, arrogância do nosso coração. Ó Senhor, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, Pai. Eu te peço por cada família aqui presente, que sejamos mais em Ti, ó Pai, mais humildes, que tenhamos mais foco em Ti, ó Pai. Que possamos construir esse foco longe das vãs sutilezas deste mundo, longe dos pensamentos dessa sociedade, ó Pai, mas que seja simplesmente em Ti, em Cristo, Pai. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente aqui, num texto tão antigo, mas um texto que traz novidade de vida para as nossas famílias, para as nossas igrejas. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo do Espírito Santo, esteja sobre todos presentes aqui, hoje e para todos sempre. Amém.